Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, alguns delatores da Lava Jato ameaçam entrar na justiça para rever as condenações e recuperar os valores devolvidos. Qual impacto isso pode gerar na economia? Quando a gente olha essa situação, existe uma motivação dos delatores, onde eles têm uma percepção que são os únicos que foram, de fato, punidos, seja através de uma restrição da liberdade, seja por multas que foram pesadas, mas necessárias. Então, todos esses ganhos que a gente pensa na Lava Jato, como uma forma de reduzir a corrupção no país, pode ir por água abaixo, tiveram alguns vícios nesse processo, mas as provas elas são incontestáveis de um grande escândalo envolvendo agentes públicos e privados com objetivos de benefício próprio em detrimento da população como um todo. A gente pega uma empresa como a Petrobras, totalmente aparelhada ali no sentido de realizar esses desvios, e outras empresas, outros agentes. E o que a gente percebe hoje, praticamente a Lava Jato não existe mais. Então, um grande problema, se a gente pensa em termos econômicos, é que essa questão que a Lava Jato descobriu está relacionada a essa mistura do público e privado. Esses atos de corrupção, os agentes políticos, os empresários e outros envolvidos capturando benefícios de recursos públicos de forma privada e agindo em interesse próprio, esquecendo que esses recursos são direcionados, deveriam ser direcionados para o benefício da população como um todo. Então, é mais um sinal, caso ocorra essa reversão, que mesmo com todas as provas, a pena será reduzida para aqueles que delataram, que fizeram, que estavam envolvidos, ou seja, qual que é a mensagem? Um crime compensa. Então, o que poderia ser feito? Esse é um problema relevante, onde existem efeitos econômicos consideráveis, esses recursos que poderiam estar sendo investidos na infraestrutura do país, no bem-estar populacional, na educação das pessoas. Tudo isso tem impactos econômicos. Você tem menos recursos que são escassos para estar investindo numa melhora da infraestrutura, numa melhora da educação das pessoas, e tudo isso tem impactos econômicos relevantes. E fora isso, o esforço das pessoas acaba indo principalmente para obter esses recursos através de atos ilícitos, atos de corrupção, ao invés de ter um esforço maior nas atividades produtivas, no investimento, porque o ganho ocorre muito através dessas relações que são ilegais e que têm efeitos nocivos sobre a economia. Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que a questão da corrupção é uma questão de grau, ela vai existir em praticamente todos os países, mas tem países que o problema é mais grave. Então é uma questão de grau, a gente tem que reduzir a corrupção no país, a gente tem que alinhar os incentivos para que as pessoas se sintam mais voltadas para investimentos produtivos em atividades que são legais, em atividades que ajudam no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então, para que isso ocorra, eu acho que a Lava Jato foi um grande exemplo, uma coisa muito positiva, mas que, como envolveu grandes políticos e empresas, acabou tendo uma força muito grande para que ela acabasse, e é o que ocorreu de fato. Partidos políticos dos mais diversos partidos, vários empresários que têm um poder político e econômico muito grande, fazendo força para que a Lava Jato acabasse. E agora a gente está vendo mesmo aqueles casos, que já existem provas que os próprios delatores falaram que estavam envolvidos, podem ser reduzidos ou anulados. Esses processos, as penalidades. Então, o que se precisa é fazer mais ações no sentido que a gente tenha mais operações Lava Jato. E não menos, não acabar com o que existiu, que foi muito importante para acabar com esse tipo de ato, que é tão nocivo para o país. A gente precisa de leis que aumentem a punição, que aumentem a facilidade de se detectar esses atos e de julgá-los, pensando sempre que serão julgamentos contra pessoas que são poderosas economicamente, politicamente. Então a gente precisa de uma estrutura de leis que aumente a transparência e que aumente as punições e a facilidade de levar esses casos adiante. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, nos conte um pouco sobre essa ligação entre o presidente Vladimir Putin e o filósofo do fascismo russo, Ivan Ilyin. Você sabia que Ivan Ilyin, um filósofo russo, é o guia intelectual do presidente Vladimir Putin? Você sabia que Ilyin prega a violência, é um filósofo fascista e considera todas as guerras da Rússia como guerras defensivas e que defende ser a Ucrânia parte da Rússia como um organismo vivo? Pois bem, o presidente russo Vladimir Putin já citou em inúmeras vezes Ivan Ilyin, um filósofo que viveu entre 1883 e 1954. Até a Revolução Bolchevique de 1917, Ivan Ilyin viveu na Rússia. Depois ele se tornou um contra-revolucionário e, a partir de 1922, pediu asilo político na Suíça. Viveu na Suíça até a sua morte e foi reabilitado pelo governo russo nos anos 90 no século passado e nos anos 2000. Ilyin é um filósofo consistente. A sua filosofia se presta admiravelmente bem aos ideais do presidente Putin e da oligarquia russa. O presidente Putin promoveu o sepultamento de Ilyin, que inicialmente havia ocorrido na Suíça, em Moscou em 2005, e reivindicou vários escritos de Ilyin que se encontravam na Universidade de Michigan em 2006. Professor Alberto do Amaral, qual era a linha de raciocínio de Ilyin, hein? Ilyin escrevia para ao regime pós-soviético, para a Rússia pós-soviética, e acreditava que o fascismo era a melhor maneira de libertar a Rússia da decadência ocidental e que a Rússia tinha como missão ser uma espécie de porta-voz da nova época ou do novo mundo. No pensamento de Ilyin estão algumas ideias fundamentais. A ideia de que a política é a arte de identificar e de neutralizar um inimigo. A ideia de que a lei é um vínculo entre o capricho do Redentor e o dever de todas as pessoas de obedecer a esse capricho. Ilyin considerava que a Rússia precisava de alguém que fosse o Redentor, que pudesse superar a factualidade. Ilyin era um homem contrário aos fatos. Por isso, a versão russa do presidente Putin ser contrária a todos os fatos a respeito da nazificação da Ucrânia, por exemplo. A ideia de contrariedade dos fatos está na ideia de que Ilyin pensa que a verdade é a contemplação de algo invisível. Ilyin pensa que a Ucrânia seja integrada ao território russo, já que a Ucrânia é uma parte integral da Rússia e não uma parte independente. Vale lembrar ainda a ideia de que esta noção de Ilyin leva a uma política de inevitabilidade. É a ideia de que não há alternativas. Não há algo como a verdade, como a igualdade, como a novidade, leva, portanto, à falta de responsabilidade individual. E mais do que isso, a falta de perspectiva conduziu à política de eternidade, não no sentido religioso da palavra, mas no sentido laico, de que a vida se repete todos os dias de forma inalterável. Portanto, no pensamento de Ilyin, e hoje incorporado no pensamento de Putin e de várias lideranças russas, é preciso que a Rússia desempenhe um papel libertador e que toda a influência do Ocidente, que o comunismo tinha sido uma manifestação da decadência do Ocidente enviado à Rússia, e que a Ucrânia seria uma espécie de porta-voz desta mensagem ocidental a ser eliminada. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior.
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Quais são os dilemas éticos e científicos quando se trata de investigação genômica de embriões? Esse é o tema da coluna de hoje. Um artigo publicado recentemente na revista Nature Medicine por Kumar e colaboradores sobre estudos genômicos em embriões a serem implantados está gerando muitos questionamentos científicos e éticos. Os autores investigaram genomas completos de 110 embriões gerados por 10 casais por fertilização in vitro. E através da combinação dos genomas parentais com dos embriões, eles relatam uma eficiência de 97% a 99% nas estimativas relacionadas à possibilidade futura de que esses embriões venham a desenvolver doenças comuns de início mais tardio, como algumas formas de câncer, cardiopatias, diabetes tipo 2 ou doença autoimune. São doenças complexas, que dependem da interação de vários genes e do ambiente. E têm sido desenvolvidos algoritmos, o que chamamos de PRS, do inglês Polygenic Risk Scores, para estimar o risco de que uma pessoa jovem venha a desenvolver essas doenças no futuro. E os autores discutem agora a possibilidade de implementar essa tecnologia no diagnóstico pré-implantação de embriões. Quais são os questionamentos científicos? Aparentemente, já existem clínicas que estão oferecendo esses testes para casais que procuram a fertilização in vitro e que acreditam que poderão selecionar embriões com baixo risco de desenvolver várias doenças complexas de início mais tardio. Hoje, é possível selecionar embriões para cerca de 600 doenças causadas por uma mutação em um único gene. Repito, um único gene, como, por exemplo, coreia de Huntington, distrofia de Duchenne ou algumas formas de câncer hereditário. Entretanto, predições para doenças complexas causadas por vários genes ainda não têm suporte científico. Eles dependem de pesquisas com muitos milhares de pessoas, comparando-se grupos que tiveram uma determinada condição, por exemplo, diabetes, com grupos que não desenvolveram. Além disso, as pesquisas já publicadas que já desenvolveram essas estimativas foram baseadas em populações europeias e já sabemos que elas podem não se confirmar em outras populações. Só lembrando, o sequenciamento recente dos genomas de mais de 1.000 brasileiros saudáveis identificou 2 milhões de variantes que nem estavam nos bancos genômicos da população europeia. Também não sabemos como a seleção de embriões com risco baixo para uma determinada condição poderá afetar o risco de outras condições. E mais ainda, como essas doenças geralmente aparecem mais tardiamente, seria necessário acompanhar esses embriões por décadas para confirmar se as predições se concretizaram. E que outros problemas podem ser preocupantes? A oferta dessa tecnologia poderia resultar na destruição desnecessária de embriões viáveis, ou induzir mulheres a se submeter a vários ciclos de estímulos para produzir mais óvulos. Quem passou por isso sabe que não é um procedimento trivial. E não podemos esquecer, por outro lado, que as técnicas de fertilização in vitro representam um negócio bilionário. Estima-se que geraram 14 bilhões de dólares em 2020 e que se pode chegar a faturar 34 bilhões até 2028. Para as clínicas que oferecem esses testes, há grande chance da pessoa que estimou e assinou o laudo acerca do risco do embrião vir a desenvolver uma doença complexa não estar presente para ser cobrada no futuro. E quais são os próximos passos ou preocupações? Será que a oferta de testes PRS para doenças complexas não irá abrir as portas para outras características como altura, habilidade para esportes ou inteligências? Os bebês desenhados, de acordo com o gosto e as expectativas dos pais. Essas questões precisam ser discutidas urgentemente com a sociedade, porque, infelizmente, os interesses comerciais estão sempre à frente das questões éticas.
A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, Doom Scrolling. Luli, você não me parece muito bem. Doom Scrolling? O que raios é isso? Eu tô bem, mas na verdade a invasão da Ucrânia pelas tropas russas me deixou meio para baixo. Eu acho que eu preciso parar com o Doom Scrolling. Acho que todo mundo sofre um pouco disso, não? Sim, Doom Scrolling. Doom Scrolling vem de Doom, desgraça, scroll, rolar a tela. É aquela coisa que todo mundo já fez um pouquinho, né, com os avanços da Covid-19, com a invasão do Capitólio por aquela bando de malucos nos Estados Unidos, e agora com a invasão injustificada da Ucrânia. A gente fica ali olhando a mídia social, olhando os sites de notícia, meio que rolando as páginas, quase que à procura de desgraça, né? Na verdade, a gente não está à procura de desgraça, a gente quer a solução, mas a gente fica vendo aquela avalanche de má notícia e isso, obviamente, faz bastante mal. Então, o que se deve fazer para evitar consequências mais graves, Luli? Pois é, mas é preciso tomar cuidado, porque você acaba desenvolvendo um viés de negatividade, que pode ser uma coisa bastante perigosa. Sabe aquelas pessoas, normalmente um pouco mais velhas, ou até mais simples, que têm uma mania de falar sempre uma desgraça, tem uma dose diária de desgraça? Essas pessoas, elas não são necessariamente para baixo, mas é que elas vivem dentro de um ambiente em que o rádio, algumas emissoras de televisão, principalmente em programas naqueles horários, como de manhã, por exemplo, ou no começo da tarde, e algumas igrejas, a gente não pode deixar de falar disso, exploram essa questão da desgraça e ficam falando o tempo todo de coisa triste, de coisa ruim, de coisa triste, de coisa ruim, e a pessoa acaba desenvolvendo isso. Então, todo mundo é sujeito a isso. Você pode ser sujeito a isso em qualquer lugar. Claro que antigamente a gente não prestava muita atenção, porque era aquela dona de casa, já de uma certa idade, ficava vendo TV, e você achava que era da personalidade dela. Hoje em dia, com o avanço das mídias sociais, todo mundo vê isso o tempo todo, e a gente tem então que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que aquela senhora sim era frágil, a gente é frágil. Dependência psicológica é uma coisa bastante séria, né? No fundo, como toda dependência, se você começa a sentir que você está começando a ter a sua personalidade mudada, o seu estilo de vida prejudicado, você tem que parar com isso. É claro que a gente não quer que ninguém seja alienado vendo o mundo com óculos cor-de-rosa, mas é importante, de vez em quando, parar um pouquinho de ver a má notícia ou ver a má notícia em alguns horários, ou poucas vezes por dia, né? Por exemplo, a gente sabe agora que a pandemia ainda não acabou, a gente sabe que tem aquecimento global e a gente sabe como é que está a situação na Ucrânia. Ver as notícias uma vez por dia, tá bom. Ficar vendo essas notícias o tempo todo dá uma sensação de impotência que, se você já tem alguma predisposição a um comportamento depressivo, coisa que o confinamento da pandemia piorou, pode tornar a sua vida muito pior. Então, em outras palavras, larga um pouco o celular e vai tomar um solzinho. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, você está na Argentina participando de uma agenda de discussão de política habitacional. Tem como adiantar alguma coisinha para a gente? Pode contar o que está acontecendo por aí, professora? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, aqui na Argentina, em 2020, em plena pandemia, foi aprovada uma modificação na lei do inquilinato que tinha como objetivo proteger mais os inquilinos das ameaças de despejo decorrentes de aumentos de preços de aluguel numa escala muito maior
do que o aumento das rendas das pessoas. No caso, nós estamos falando de uma conjuntura de perda de poder aquisitivo, alta inflação, aonde os aluguéis estão pesando tremendamente, não apenas para os trabalhadores, mas também para as classes médias, que inclusive começam a se endividar para poder pagar esses aluguéis. Então, essa lei do inquilinato, essa mudança na lei do inquilinato de 2020, ela surgiu para realmente tentar enfrentar isso. E ela basicamente aumenta, de 2 para 3 anos os prazos mínimos de contrato de aluguel e também impede que esses aluguéis tenham reajustes a cada 6 meses ou períodos menores, dizendo que tem que ser no mínimo 1 ano para que eles possam ser reajustados. Além disso, também exige que os aluguéis, que hoje são absolutamente dolarizados e paralelos, sejam registrados. Pois bem, essa lei está sofrendo uma enorme oposição, inclusive uma campanha midiática para que ela seja eliminada. Professora Ronick, quais são as razões, o que se alega para se eliminar essa lei? E como é que está esse debate agora aí na Argentina, hein? Os argumentos que têm sido usados, inclusive os argumentos nos meios de comunicação, é que essa lei teria sido responsável por um aumento de preço dos aluguéis em função da carência de disponibilidade de locais para locação. Bom, na verdade isso não se sustenta empiricamente, Aqui em Buenos Aires, como em muitos outros locais do mundo, a gente tem mais de 200 mil imóveis vazios que não estão sendo alugados nesse momento, e aumento de preço de aluguel, na verdade, não tem nada que ver com a regulação, ele tem muito mais a ver com o aumento geral de preços do imobiliário em função da disponibilidade de recursos financeiros para investir ali, e uma tendência que já estava acontecendo, inclusive muito antes da própria adoção da lei. De qualquer maneira, a discussão aqui tem levantado uma enorme controvérsia e tem transformado o tema do aluguel num dos temas quentes de discussão de política habitacional e da agenda política de uma forma geral. Me parece que isso tem acompanhado também uma tendência que nós estamos vendo em outros lugares do mundo, um aumento da percentual de inquilinos dentro do parque habitacional e a transformação desse tema, um tema que andou meio abandonado, de novo, num tema que ganha uma centralidade na agenda. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema é a guerra na Ucrânia, que vai atrasar as metas de sustentabilidade ambiental. As disputas por energia definem a geopolítica do século XXI e pouco mais de um mês depois da entrada das tropas russas em território ucraniano, chega ao conhecimento público uma avaliação muito preocupante do impacto sobre o meio ambiente dos gastos públicos, realizados já durante a pandemia, antes da guerra. O estudo foi publicado na revista Nature por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins. Nada menos que 91% dos gastos públicos para evitar a recessão e estimular a recuperação depois da pandemia, 91% desses gastos não foram destinados a reduzir o efeito estufa. A proposta de um planeta integrado a modelos de desenvolvimento com baixo carbono é agora ainda mais utópica, e a guerra nas fronteiras da União Europeia não ajuda a melhorar o cenário, porque a causa principal, aliás pouco discutida desse conflito, é o controle sobre petróleo, gás e energia nuclear. Os efeitos do conflito já se manifestam, por exemplo, no aumento da demanda por carvão. Além de poluir mais, haverá pressão de custos e, portanto, potencialmente inflação maior em todo o mundo. O fato é que essa orientação do desenvolvimento para modelos de baixo carbono exige investimentos de longuíssimo prazo de amadurecimento. É investimento em infraestrutura,
meios de transporte elétricos, tem que ampliar as redes de captação de energia solar, melhorar a eficiência energética das edificações. Todos esses investimentos são de longo prazo, né? Começa a dar retorno num horizonte que ficou nublado, para dizer o mínimo, com o aumento dessas tensões geopolíticas. Em 2020 e 2021, os governos dos 20 países mais desenvolvidos gastaram pelo menos 14 trilhões de dólares, praticamente o PIB da China, para enfrentar a recessão causada pela pandemia do Covid-19. Esses pesquisadores calcularam e revelam, no entanto, que só 6% desse gasto foram destinados para setores e atividades que contribuem para a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa, ou seja, está piorando os cenários, estão piorando as perspectivas de aquecimento global e, portanto, de destruição da vida no planeta. Professor, por que isso fica pior? Do total de gastos públicos, inclusive 3% contribuíram diretamente para aumentar as emissões. Portanto, agora que já vem uma recuperação econômica, com a vacina sendo distribuída, aos poucos as economias vão se recuperando, e isso ainda torna ainda pior, né, o cenário. Né? Os combustíveis fósseis ficam mais caros, né, por conta inclusive da desestabilização nos canais de distribuição de petróleo e gás, num contexto em que não houve investimento público suficiente para mudar o nosso modelo de vida. Por enquanto, os governos gastam apenas cerca de 10% do que seria necessário para cumprir as metas estabelecidas para o ano de 2050. A União Europeia e a Coreia do Sul são exemplos positivos, onde se gasta mais, né, mais de 30% dos pacotes contra a recessão durante a pandemia, de fato, foram voltados para criar um novo ambiente de atividades mais sustentáveis. Mas China, Índia e África do Sul estão na contramão, e os Estados Unidos, Japão, Canadá e Inglaterra comprometeram menos de 10% dos gastos públicos em estímulos, né, que ajudassem a preservar o meio ambiente, apesar da retórica sugerindo o contrário. A economia dos ícones digitais, ela funciona à base de nuvens eletrônicas, são alimentadas por energia, portanto a economia do futuro depende da descoberta e do estímulo ao uso de fontes limpas de energia. A pandemia e a partir de agora a guerra justificam um maior ceticismo quanto à proteção da vida no planeta Terra. Eu volto daqui a 2 semanas comentando as tendências de tecnologia, economia e política no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.